Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, volume 1. Comentário no Salmo 12. Título: Este salmo tem no cabeçalho Salmo de Davi para o cantor mor sobre Selimite, que é título idêntico ao do Salmo 6, exceto pelo termo Negnote, que não consta aqui. Nada temos de novo a acrescentar. Por isso, remetemos o leitor às observações feitas na seção título do Salmo 6. Considerando que Selimite significa o oitavo, a versão arábica diz que é sobre o fim do mundo, que será o oitavo dia, e o atribui à vinda do Messias. Sem concordar com tal extravagante interpretação, podemos ler essa canção de fé queixosa, levando em conta a vinda daquele que despedaçará o opressor. O tema proporcionará melhor visão à mente se intitularmos o salmo de Bons Pensamentos em Maus Tempos. Supõe-se ter sido escrito quando Saul perseguia Davi e aqueles que lhe apoiavam a causa. Divisão. Nos versículos 1 e 2, Davi apresenta sua queixa diante do Senhor com respeito à deslealdade que vigorava em seus dias. Os versículos 3 e 4 denunciam o julgamento que sobrevém aos traidores orgulhosos. No versículo 5, o próprio Senhor vocifera a sua ira contra os opressores. Ouvindo isso, o cantor mor canta docemente nos versículos 6 e 7, a fidelidade de Deus e o cuidado que ele dispensa ao povo. Mas o versículo 8 termina na velha melodia de queixa, ao observar a maldade que graçava nos seus dias. Os santos que habitam em Meseque e acampam nas tendas de Quedar podem ler e cantar de coração estas estrofes sacras, em pleno acordo com a melodia mista de humilde lamentação e elevada confiança. Exposição. Verso 1. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Comentando o verso 1. Salva-nos, Senhor. É uma oração curta, mas doce, sugestiva, propícia e útil. É um tipo de espada angelical que se revolve em todos os lados e é usada em todas as ocasiões. Henry Enchiot diz que a palavra hebraica traduzida por salva-nos é amplamente usada para referir-se a todo tipo de salvação, ajuda, livramento, proteção. Assim, a oração é muito completa e instrutiva. O salmista vê o perigo extremo da sua posição, pois é melhor o homem estar entre leões do que entre mentirosos. Ele sente a própria incapacidade de lidar com tais filhos de Belial, porque qualquer que os tocar se armará de ferro. Então ele se volta ao seu ajudador todo-suficiente, o Senhor, que nunca nega ajuda aos seus servos e cujo socorro é suficiente para suprir todas as necessidades. Socorro, Senhor! É um brado utilíssimo que podemos arremessar ao céu em ocasião de emergência, quer estejamos labutando, aprendendo, sofrendo, lutando, vivendo ou morrendo. Os barcos podem velejar nos portos que embarcações maiores, de maior calado, não podem entrar. Assim, os nossos breves brados e curtas súplicas podem transacionar com o céu quando a alma está retida pelo vento e amarrada por negócios, no que concerne a exercícios mais longos de devoção, e quando o fluxo da graça aparece numa situação muito ruim para flutuar uma súplica mais laboriosa. Porque faltam os homens benignos. A morte, o afastamento ou o declínio de homens benignos deve ser um toque de trombeta para mais oração. Dizem que os peixes cheiram mal primeiro na cabeça.
Quando os homens benignos se deterioram, logo toda a comunidade fica pobre. Não devemos ser apressados em nosso julgamento sobre esse ponto, pois Elias errou ao contar-se como o único servo de Deus que estava vivo, quando havia milhares que o Senhor mantinha em reserva. Os dias de hoje sempre parecem ser peculiarmente perigosos, porque estão mais próximos de nosso olhar aflito e os males que estejam predominando serão observados, ao passo que os erros de épocas passadas estão mais distantes e são mais facilmente desconsideradas. Contudo, é o que esperamos que ocorra nos últimos dias. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Devemos nos afastar o mais que pudermos dos homens e nos voltar ao Senhor das igrejas, por cuja ajuda as portas do inferno serão impedidas de prevalecer contra nós. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Quando a piedade vai embora, a fidelidade inevitavelmente a acompanha. Sem o temor de Deus, os homens não têm o amor da verdade. A honestidade comum já não é comum, quando a irreligião comum leva à irreligiosidade universal. Davi tem os olhos em Doeg e nos homens de Zífer e Keila, lembrando-se talvez do assassinato dos sacerdotes de Nob e dos muitos bandidos que se consorciaram com ele na caverna de Adulão. Ele desejava saber para onde o Estado descambaria sem a âncora de homens piedosos, benignos e fiéis. Davi, no meio do desgoverno geral, não recorreu a planos sediciosos, mas a petições solenes. Também não se ajuntou com a multidão para fazer o mal, mas tomou os braços da oração para resistir os ataques contra a virtude. Verso 2. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Comentando o verso 2. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Profere o que é inútil ouvir, por ser frívolo, ridículo e de nenhum valor. Não vale a pena crer no que falam, porque falam falsidade e mentira. É bom confiar no que afirmam, visto que são enganosos e lisonjeiros. É inapropriável levar em conta o que dizem, pois eleva os ouvintes, levando-os a encher-se de vaidade orgulhosa. É triste quando a moda é falar com falsidade. Chama-se que eu te chamo, diz o antigo provérbio escocês. Dê-me um caráter pomposo e lhe dou outro. Elogios e felicitações bajuladores são repugnantes para os honestos. Eles sabem que se os receberem, terão de dá-los e desprezam fazer qualquer uma das duas ações. Essas notas de aceite são mais admiradas por quem está com o caráter arruinado. São tempos ruins quando os homens bajulam e enganam uns aos outros. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Aquele que incha o coração dos outros não tem mais que vento dentro de si. Se um homem me exalta na minha presença, ele está mostrando só um lado do coração. O outro está negro de desprezo por mim, ou turvo com a intenção de me enganar. A lisonja é a marca distintiva do bar, onde a duplicidade é anfitriã. Na estimativa dos chineses, o homem de dois corações é um homem muito vil. Não estaremos errados em dizer que os lisonjeadores também o são. Verso 3. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. A destruição total sobrevirá àqueles que amam a lisonja e o orgulho, mas enquanto isso, eles se jaquitam e se enfurecem ao extremo. Fez muito bem o apóstolo ao chamá-los ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Judas 13. Os livres pensadores são em geral muito livres faladores. Não há ocasião em que estejam mais à vontade do que quando atacam e criticam o domínio de Deus, arrogando-se a si mesmos licença ilimitada. É estranho que o jugo suave do Senhor esfole tanto os ombros dos orgulhosos, enquanto que as cadeias de ferro de Satanás, com as quais eles mesmos se ligam, são como cadeias de honra. Verso 4.
pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Os soberbos bradam arrogantemente contra Deus. Quem é o Senhor que está acima de nós? E não ouvem a voz inexpressiva do maligno quebrada do lago infernal. Sou eu que sou o seu Senhor, e é mais do que certo que vocês me sirvam. Infelizmente, pobres e sensatos, a sua soberba e glória serão cortados como uma flor moribunda. Que Deus conceda que a nossa alma não seja colhida com eles. É digno de nota que os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente estejam classificadas conjuntamente. A adequação é clara, visto que são culpados da mesma falta. O primeiro lisonjeia o outro e o segundo se lisonjeia, estando em ambos os casos uma mentira na mão direita. Em geral, imaginamos que os lisonjeadores são tais parasitas ignóbeis, tão aduladores e bajuladores que não podem ser orgulhosos. Mas o sábio nos dirá que, ainda que o orgulho seja verdadeiramente torpeza, há na mais baixa torpeza não pequena porção de orgulho. O cavalo de César tem muito mais orgulho de levar César do que César tem de cavalgar nele. O capacho no qual o imperador limpou os sapatos gaba-se vangloriosamente, alardeando: eu limpei as botas imperiais. Nada é mais tão detestavelmente arrogante do que as pequenas criaturas que entram se rastejando no escritório, gabando-se de serem grandes. Esses são realmente maus tempos nos quais esses seres desprezíveis são numerosos e poderosos. Não admira que a justiça de Deus em cortar tais pessoas insultantes seja tema para um salmo, pois a terra e o céu estão cansados de tais ofensores provocantes, cuja presença é a própria peste para os aflitos. Os homens não podem dominar a língua de tais lisonjeadores orgulhosos, mas o remédio do Senhor, se cortante, é garantido, sendo a resposta incontestável às palavras inchadas de vaidade. Verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. No devido tempo, o Senhor ouvirá os eleitos que clamam a ele dia e noite. Ele é muito paciente com os opressores, contudo, há de vingá-los sem demora. Observe que a mera opressão aos santos, por mais silenciosamente que a suportem, é em si um clamor a Deus. Moisés foi ouvido no Mar Vermelho, embora não dissesse nada. A aflição de Agar foi ouvida a despeito do seu silêncio. Jesus sente com o seu povo e as dores agudas são oradores poderosos para ele. Não demora muito e o povo começa a suspirar e expressar a miséria em que vive, quando então vem o alívio o mais rápido que puder. Não há nada que comova um pai quanto o choro dos seus filhos. Apressa-se, desperta a sua virilidade, vence o inimigo e coloca em segurança os seus amados. Um sopro é muito para uma criança suportar, e o inimigo é tão arrogante que ri dos pequeninos, desprezando-os. Mas o pai vem e então é a vez de a criança rir, quando ela é colocada acima da raiva do atormentador. Que virtude há nos gemidos do pobre, que faça o Deus Todo-Poderoso se levantar do trono. Os necessitados não ousam falar e só gemem em segredo. O Senhor ouve e não pode mais ficar descansando, pois cinge a espada para a batalha. É um dia maravilhoso quando a nossa alma leva a Deus à disputa, pois quando ele desnuda o braço, a Filístia lastimará o dia. As horas mais escuras da noite da igreja são as que precedem o amanhecer. A necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Jesus virá nos libertar quando os necessitados gemerem, como se toda esperança tivesse acabado para sempre. Senhor, coloca o teu agora perto da tua mão e levanta-te sem demora para nos ajudar. Se o leitor aflito apoderar-se da promessa desse versículo, que ele obtenha agradecidamente a mais plena consolação. William Gurnall afirma, aspas, tiramos o vinho de um barril cheio através
de uma torneira. Assim a pobre alma alcança para si o consolo da total aliança, através de uma promessa, caso ele a possa aplicar. Fecha aspas. Aquele que promete nos guardar com toda a segurança tem em vista a preservação na terra e a salvação eterna no céu. Verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Que contraste entre as palavras vãs dos homens e as puras palavras do Senhor. As palavras dos homens são sim e não, mas as promessas do Senhor são sim e amém. No que concerne a verdade, certeza, santidade e fidelidade, as palavras do Senhor são puras como prata bem refinada. No original, há alusão ao processo mais severamente purificador, conhecido pelos antigos, ao qual a prata era submetida quando se desejava obter a maior pureza possível. A impureza era consumida completamente, permanecendo somente o metal luminoso e precioso. É assim que o livro das palavras do Senhor é claro e livre de toda mistura de erro ou inexatidão. A Bíblia passou pelo forno da perseguição, crítica literária, dúvida filosófica e descoberta científica, não perdendo nada mais que essas interpretações humanas que se grudam a ela como liga ao minério precioso. A experiência dos santos a provou de toda maneira concebível, mas nem uma única doutrina ou promessa foi consumida pelo calor mais excessivo. O que as palavras de Deus são, as palavras dos seus filhos deveriam ser. Se temos de ser semelhantes a Deus em nossas conversas, temos de prestar atenção ao que falamos e manter a mais rígida pureza de integridade e santidade em todas as nossas relações. Verso 7. Tu nos guardarás, Senhor. Desta geração nos livrarás para sempre. Cair nas mãos de uma geração má a ponto de ser iscado pela crueldade ou contaminado pela influência é um mal a ser temido desmedidamente. Mas se trata de um mal previsto no texto que fornece a devida correção. Na vida, muitos santos viveram 100 anos antes da sua época, como se tivessem arremessados a alma a um futuro mais brilhante e escaparam das névoas que confundem o presente. Foram para a sepultura sem receberem honra e serem entendidos. Infelizmente, no vai e vem das gerações, de repente o herói é revelado e vive na admiração e amor dos excelentes da terra. É preservado para sempre da geração que o estigmatizou como semeador de sedição, ou que o queimou como herege. A nossa oração diária deveria ser elevar-nos acima de nossa época, como os cumes das montanhas se elevam acima das nuvens e se salientam como altos pináculos que apontam o céu acima das névoas da ignorância e do pecado que nos cercam de todos os lados. Ó Espírito Eterno, cumpra em nós a declaração fiel deste versículo. A nossa fé crê nessas 3 palavras certas e clama: Tu nos guardarás, Tu nos guardarás. Verso 8. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Aqui retornamos à fonte da amargura, à prevalência da maldade, que fez o salmista correr ao poço da salvação. Quando os que estão em posição de poder forem vis, os subalternos não serão melhores. Como o sol quente acaba com as moscas nocivas, assim um pecador em honra fomenta o pecado em todos os lugares. O nosso território não ficaria cheio de tantas coisas detestáveis se os que são nomeados a cargos honráveis não se dedicassem a fazer trapaças. Queira Deus que a glória e triunfo de nosso Senhor Jesus nos impulsione a andar e trabalhar em todos os aspectos. Atos causa atos semelhantes. Como o pecador exaltado encoraja outros pecadores, assim o nosso Redentor exaltado tem de provocar, tem de alegrar e tem de estimular os seus santos. Animados pela visão do seu poder predominante, conheceremos os males dos nossos dias no espírito de santa determinação e então oraremos com mais esperança. Salva-nos, Senhor.